Olá, Sorelas. Chegou a minha vez. Confesso que eu não estou muito à vontade. Estou com frio na barriga desde cedo e tenho certeza que num exercício de empatia imensa, eu hoje me coloquei no lugar de todas vocês. Obrigado por todo mundo que está entrando. Eu vou tirar os óculos para não refletir e principalmente para não ficar lendo demais os comentários. E assim, acompanhando algumas das queridas que aceitaram esse desafio enorme, que é falar da própria história, né? Eu, eu preciso dizer para vocês que eu vou acompanhar algumas que fizeram isso. Porque eu sempre fui assim, se eu não organizar por escrito, eu não organizo meu pensamento. E é possível que eu nem use ou vá consultar em alguns momentos para não me perder. E fazendo esse exercício de pontuar, né, como foi essa minha trajetória até hoje, esses 50 anos de vida, eu tive, como muitas de vocês, a impressão de que eu não tinha muito para contar. E descobri que eu tenho muita coisa para contar e muita coisa que eu não devo contar. Aquela reserva pessoal, né, que todo mundo tem. Por outro lado, descobri também nessas minhas anotações que cada centavo pago em terapias, terapeutas, cursos de autoconhecimento, leitura, tudo isso valeu muito a pena. Porque hoje, escrevendo sobre mim, eu descobri que eu tenho muita consciência de quem eu sou. E isso é um excelente passo. Mas não vou ficar enrolando não, né? É possível que tenha parte 2, porque eu não vou conseguir ser concisa. No meio do caminho eu vou começar a lembrar de coisas, de situações tristes, de situações engraçadas. Então eu vou começar como eu pedi para todo mundo começar, né? Eu nasci em Niterói em 1970, de pai e mãe muito jovens, muito apaixonados, que, como quem viu a live da minha mãe sabe, se casaram muito cedo, muito mais porque eles queriam concretizar fisicamente o amor deles, que tudo era tão proibido, e por um medo da minha mãe ter a mesma dificuldade de engravidar que a minha avó teve, eles não tomaram muito cuidado e, como ela não tinha o defeitinho da minha avó, rapidinho engravidou e eu sou a filha mais velha de 4 irmãos. A gravidez do meu irmão é uma coisa que até, né, durante todas as lives, muitos spoilers foram dados. A gravidez do meu irmão causou na minha mãe um medo ou uma culpa muito grande e a necessidade dela ficar acamada, deitada, preservando a gestação dele. E eu tenho muita memória infantil. Toda memória que eu não tenho para decorar coisas, eu tenho para coisas que são conectadas a sentimentos. Eu não esqueço, sejam eles bons ou ruins. E eu lembro do quanto eu sentia falta da minha mãe, do colo da minha mãe, dos cuidados da minha mãe. Minha avó e meu avô sempre deram muito apoio a ela era filha única. Minha avó fez essas vezes, muitas vezes, meu avô fez essas vezes, muitas vezes. E esse iniciozinho desse bebê que queria colo gerou em mim uma carência muito grande, uma implicância com meu irmão. Sempre tive, né? Existem mesmo fotos
que tentavam tirar fotos de nós dois juntos e eu virava a cara para ele. E ele, para me provocar, porque sempre foi muito implicante, me mordia. Então tem fotos dele mordendo meu queixo, enfim, mordendo o queixo da minha mãe, querendo me morder e eu empurrando, rejeitando meu irmão, que é 11 meses mais novo que eu. A gente não tem diferença nem de um ano. E é muito engraçado que as nossas fotos de infância, pelo que me recordo, ou pelo menos as que a gente tem, porque não era barato, né? E meus pais passavam muita dificuldade, a gente era vestido muito semelhante, assim. Um de macacão vermelho, outro de macacão azul. Um listradinho de laranja, o outro listradinho de verde. Então, assim, nós parecíamos dois menininhos ou duas menininhas, eu não sei. É uma coisa meio sem sexo, mas acho que aquilo facilitava a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher muito prática na vida dela. E acho que vestir um príncipezinho, uma princesinha era muito complicado, não só financeiramente, mas também para a cabeça prática dela e a quantidade de responsabilidades que ela assumiu muito cedo. Enfim, a minha primeira infância, eu tenho excelentes lembranças, assim. Eu pude ser muito moleca. Com 1 ano de idade, mais ou menos, meu irmão já foi batizado em Belo Horizonte. Nós nos mudamos de Niterói para Belo Horizonte, né, meu pai conseguiu uma colocação melhor na vida. E isso meus pais sempre fizeram e nos ensinaram, que a gente tem que estar e ir para onde for melhor para a gente naquele momento. E nessa primeira infância, entre 1 ano e 7 anos, que a gente morou em Belo Horizonte e em Patos de Minas, que era uma cidade que estava começando. Patos de Minas era pequenininha. Eu tenho excelentes lembranças, assim, passeios em parques, tudo que era gratuito e da natureza a gente ia. Rio, tomar banho em coxo as pessoas sabem o que é coxo, né? Onde boi e cavalo vão beber água. Em fazenda eu tomei muito banho, andava a cavalo. É, é, a infância em Patos de Minas é algo que eu tenho com muito carinho, porque era uma cidade pequena. Meu pai estava muito bem colocado lá, e por ser uma cidade muito simples, a gente tinha uma vida muito boa. Talvez tenha sido a primeira vez, ou a única vez na minha primeira infância, que a gente teve uma qualidade de vida bacana, assim. E umas coisas muito peculiares, porque o padeiro passava de manhã e de tarde e entregava o pão na porta de casa. O frigorífico matava o boi e a gente recebia a carne fresca também na porta de casa. No quintal de casa a gente tinha um milharal e horta. Então, assim, foi uma infância que foi a infância que num determinado momento lá na frente na minha vida eu quis dar para os meus filhos. Talvez até de forma inconsciente, ou talvez movida por aquilo que acontece lá na frente, eu tenha buscado isso, né? Essa sensação de retorno a esse momento tão bom que foi a minha infância. E a gente sempre teve a presença dos meus avós, né? Eles eram funcionários federais e sempre que possível, se meu pai e minha mãe se mudavam, eles se mudavam atrás para dar essa retaguarda. Então eu sempre brinco que eu tive 2 mães e 2 pais. Então são 2 influências, né? 2 influências maternas e 2 influências paternas. Já na segunda infância, né, aos 7 anos de idade, meus pais mudaram novamente para Niterói. E aí foi um momento muito difícil para mim, né? Porque criada em Patos de Minas, cidade do interior mesmo, tendo que enfrentar uma escola com crianças diferentes de mim, né? Eu era uma menina do interior e eles eram da cidade grande.
eu sofri alguns trauminhas, né? Eu tive algumas dificuldades. Primeiro, que como era a primeira série, todo mundo já tinha aprendido a ler e tinha que ler. Toda vez que eu era chamada a ler em voz alta, a turma inteira ria de mim, porque eu, além de falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu falava porta, portão, porco. E era uma gargalhada só, e eu, muito tímida, sofria demais com aquilo. Mas a minha mãe, sempre muito forte, me botava para a escola. Vai lá e vai ler. E isso me afastou, assim. Eu lembro de ter nessa fase, como grande amiga, né, e grandes amigas, a Bianca, que hoje é nutricionista, foi até uma das mulheres que contou a história dela, a Bianca Inocêncio. E ela era a minha amiga e a irmã dela mais velha, porque aí a gente ia estudar junto e acabava a Gisele, que também é psicóloga, também foi entrevistada aqui. São as minhas amigas de infância. E nessa época, quando a gente voltou para Niterói, a qualidade de vida da gente ia cair, porque Niterói era uma cidade mais cara. Minha mãe pensou em nos colocar numa escola pública que funciona ali no campo de São Bento. E quando a minha tia Berenice, dona de uma escola em, em Niterói, quando soube que minha mãe ia fazer isso, ofereceu, Roberta, eu sou tímida, ofereceu bolsa para mim e para o meu irmão, né? Então, nós fizemos hoje o ensino fundamental com bolsa numa escola particular, o que naquele momento não teria sido possível para os meus pais, e eu sou eternamente grata a essa prima da minha mãe e madrinha de casamento por ela ter nos dado isso, nos oportunizado nesse momento que meus pais estavam ainda, né, se organizando e crescendo financeiramente, da gente ter acesso, ui, acesso ao ensino particular, né? Talvez a gente não tivesse tido isso se não tivesse sido tia Berenice. E deixa eu ver o que mais. Na escola eu comecei a botar minhas garrinhas de fora no seguinte sentido: eu reajo muito a determinadas situações. Na escola a gente usava saia, né? Saia plissada. E debaixo da saia plissada era calcinha, né? Não era short, como hoje se tenta fazer. Uma certa vez eu indo, a professora, imagine a situação, a professora me chama para eu ler um texto na frente da sala de aula, eu levanto da minha carteira, vou andando pelo corredor, trêmula, absoluto pânico, porque eu ia ter que ler, iam rir de mim. Alguém passa a mão e levanta a minha saia por trás e a turma toda começa a ler, a rir. Eu imediatamente virei para o colega que tinha levantado a minha saia, que era primo da Bianca, né, Marcelo Dantas, e usava aquele cabelinho, né, príncipe Danilo, aquela coisa redondinha, assim, tipo uma cuia, e ele com cabelo muito liso. Eu agarrei o cabelo dele e eu torci com a minha mão, puxei ele até lá embaixo e puxei o cabelo dele e fiquei com a minha mão com os cabelos dele travados na mão. Eu acho que até a minha mãe chegar na escola, porque aí minha tia, né, fui eu para a direção da escola tomar a bronca, né? Fui tomar o esporro necessário para aprender que não é assim que se resolve os problemas. Teve num outro episódio, que eu nunca fui de falar muito, de discutir, né? Mas eu reagia fisicamente. Num outro momento, duas colegas de turma, que eu também nunca esqueço o nome, Mônica e Maria, resolveram implicar com Bianca, minha prima, minha melhor amiga, implicando com Bianca, porque Bianca era gordinha. Tomei as dores de Bianca, me atraquei com Mônica e Maria, fui parar de novo na coordenação.
E sempre atracar briga de mulher, a gente atraca no cabelo, né? Atracava no cabelo e arrancava o cabelo de todo mundo. E sempre essas minhas reações, e hoje eu sei que está certo, eram tidas como erradas, né? Que eu não devia expressar a minha raiva dessa forma. E sempre me foi ensinado que não era legítimo expressar raiva. Aquela criação que a gente bem sabe como é, que sim, Júlia, eram bons motivos, mas o motivo não justifica a ação, né? Existem outros modos, mas tudo bem, eu era uma menina de, sei lá, 9 anos que não sabia lidar com as emoções. Por quê? Primeiro, a gente era criado para ser perfeito, para ser bonzinho, para ser educadinho, para ser a menina comportada, que tem que andar de perninha fechada, sentar de perninha fechada, dizer sim para todo mundo e sorrir para todo mundo. E eu nunca fui assim. Ao contrário, se eu não gostasse de alguém, eu me escondia atrás das pernas da minha mãe. E se apertasse minha bochecha, e eu sempre fui bochechuda, com a cara redonda, eu fazia cara feia e mandava parar. Então, e eu recebia bronca por isso. Deixa de ser mal educada, você não pode falar assim com as pessoas. Hoje, na verdade, eu sei que eu ali estava fixando limite, né? Muito jovem eu já tinha alguns limites. E esses limites, essa maneira de colocar os limites, sempre foram tidos como algo errado, né? É a princesa intocada e perfeita, preparada para encantar o mundo. E assim, esse ser encantador não era eu, mas na imaturidade, eu carreguei isso por muito tempo, a gente vai se moldando para fazer o outro feliz, né? Para preencher as expectativas que eram criadas dessa menina boneca, né? Dessa princesinha que eu nunca fui. Eu tô muito mais para Monster High e bruxa do que qualquer outra coisa. Então, foi assim uma infância bacana, muito castrada, muito controlada. Quando a gente veio para Niterói, minha mãe passou. E aí, assim, a vinda para Niterói foi um corte, porque eu lembro da minha mãe, na minha infância, né? Se penteando, colocando bobs no cabelo, se preparando para sair com meu pai, se enfeitando. Eu olhava para minha mãe e falava assim: nossa, que mulher linda, olha como ela se cuida. E quando a minha mãe veio para Niterói, minha mãe entrou numa de que era a exigência, né? Sair de uma cidade interior onde ela era fiscal de merenda escolar para uma cidade para onde o trabalho exigia muito, né? Ela, vou contar, vou contar. Roberta está pedindo para eu contar a história do pássaro preto lindo. Num dos passeios que a gente fez à praia, assim que eu voltei para Niterói, eu devia ter mais ou menos essa idade, né? É bom que não faz o corte da linha do tempo. Eu olhei aquele monte de pássaros voando assim na praia e falei assim: olha, gente, olha que ave negra linda. Aí minha mãe olhou: como assim ave negra linda? São urubus. Então, eu sou do tipo que admira até o urubu, gente. Fazer o quê? Da mesma forma que eu acho tucano, papagaio, eu acho urubu lindo. E assim, a visão sempre foi essa. Cresci assim e acho que a gente existem princípios e valores, né? O que nos move são os valores. E a gente tanto tem os valores que são os valores familiares, né? Que é aquilo que a família traz com ela e que vai nos ensinando, como tem aqueles valores que a gente desenvolve ao longo da vida. E assim, valores familiares
que, né, na minha educação, que eu acho que foi super bacana. Tenho minhas questões, assim, não foi uma educação tão amorosa quanto eu gostaria, né? Aí eu brinco assim, lá vem as minhas carências. A minha mãe no corre-corre e acho até pela, pela, pela imaturidade dela, a idade que ela tinha, e o corre-corre para sustentar a família, e meu pai também, eles sempre foram muito cuidadosos conosco, né? Assim, estávamos sempre alimentados, muito vestidos, muito limpinhos, mas não tinham o cheira-cheira, beija-beija, agarra-agarra, que é um negócio que eu gosto, é meu. E eu não podia fazer isso, porque fazer isso era feio, era esquisito. Eu lembro da minha avó falar que eu não podia abraçar primo porque eu ia estar me jogando. E eu tinha assim 9, 10 anos. Eu não entendia aquilo, porque na minha cabeça não tinha maldade nenhuma eu abraçar um primo me abraçar. Mas enfim, essa carência, né? Essa infância, onde existe uma carência de afeto demonstrado. Não estou falando que não houvesse afeto. Afeto demonstrado, pega, pega, agarra, agarra. Meus filhos dizem que eu aperto mesmo, aperto todos eles. Eu aperto pelo que não fui apertada e aperto pelo que gosto de apertar. Aqui em casa a gente brinca de ataque de beijo, ataque de abraço, enfim. Alguns valores ficaram muito fixados em mim, né, da minha infância. Educação era um valor familiar, né? A educação como forma de abrir portas, de se chegar a algum lugar, de atingir objetivos. Então, assim, o estudo era algo muito valorizado. O trabalho também. O trabalho era o único modo de ascender e de ser alguém. A honestidade. Meu pai, então, é das pessoas mais honestas que eu conheço. Meu pai trabalhou, foi servidor público, trabalhou com dinheiro público e eu lembro dele sempre colocar que o dinheiro público tinha que ser bem administrado, que o dinheiro público era do, né, era tinha que ser cuidadoso, todas as contas muito pagas em dia, então ser honesto e ser verdadeiro. A minha mãe sempre falava, me conte a verdade, eu quero saber a verdade. Então foram valores que eu introjectei. Outro valor que me foi ensinado também foi a necessidade de ser autônomo e independente. Isso foi muito cobrado, né? Todo mundo tem que, num dado momento da vida, bater asas e voar por conta própria e que isso tinha que ser conquistado. Então, assim, a autonomia, a independência também, mas eu fui cobrada muito cedo dessa autonomia e dessa independência. Não digo que as cobranças tenham sido violentas, não. Por quê? Porque eu acho que cobravam de alguém que sabiam que podiam cobrar. Como eu era muito certinha, muito determinada, muito organizada, muito estudiosa, e eu tinha uma necessidade de aceitação e de reconhecimento muito grandes, tudo que me era cobrado eu queria fazer e queria fazer o melhor que eu pudesse. Isso pode ter sido um peso em alguns momentos da minha vida, mas hoje eu vejo que foi um ganho, né, que me ajudou em outras situações a, né, dar conta do recado. E a humildade. A humildade era algo que era ensinado na minha casa, mas uma humildade não era humildade no sentido de não ser vaidoso ou egoísta, mas ser humilde era muito ligado à ideia católica de humildade, que é a da subserviência, né? Do abrir mão para o outro. E isso causou em alguns momentos algumas confusões na minha vida, né? E aí, enfim, fui crescendo aí nessa família com esses valores, com esses conceitos, todos que são estruturais para mim. Eis que vou
para, né, para pré-adolescência, adolescência, e aí tem um outro grande marco na minha vida, que foi sair da escola da titia, né, da titia Berenice, onde as turmas tinham 10 alunos, 12 alunos, onde a gente era tratado pelo nome, com todo amor, com todo carinho, e caía numa escola enorme em Niterói, com 16 turmas de quinta série, né, com 50, 60 alunos por turma. Então, assim, era um outro mundo. Talvez eu não tivesse preparada para aquilo, mas também foi um outro ganho, né? Porque você novamente é desafiado a crescer, né? E se é para crescer, vamos crescer. Foi uma adolescência difícil porque era uma escola que tinha de tudo. Tinha desde o aluno bolsista até o aluno muito rico, né? O aluno rico, filho de pais ricos. E eu comecei a ter contato com uma realidade que era a realidade de ter um tênis que tinha que durar o ano inteiro, que era comprado um tamanho maior porque o pé ia crescer durante o ano. Eu só tinha uma mochila que eu tinha que tomar muito cuidado com a mochila, porque senão eu ia ficar sem a mochila. E convivia com uma realidade que não era exatamente essa, né? Era uma realidade em que muitos dos meus colegas tinham uma facilidade de vida que eu não tinha. Juntando isso com toda a minha timidez, eu novamente fiquei restrita a um grupo de pessoas com quem eu me identifiquei, né? A gente, na verdade, hoje eu sei que a gente, na verdade, vai procurando os nossos nichos, né? As pessoas que são semelhantes pra gente se... Mas foi um menino, foi assim, um momento de muito sofrimento para mim, assim, eu não me achava igual a todo mundo. Eu achava que eu estava sempre devendo, eu estava sempre inferior. Hoje eu sei que era uma questão de autoestima e de complexo de inferioridade que eu, se não tomar cuidado, brota. E talvez isso tenha vindo da infância. Por quê? Porque como os valores eram ser inteligente, ser educada, ser estudiosa, eu nunca fui elogiada, por exemplo, assim, Simone é uma criança bonita, Simone é bonita, Simone é uma adolescente bonita. Ela, cuidado que ela vai sair por aí, né, conquistando corações. Não, eu nunca ouvi isso. Ao contrário, eu ouvia que vaidade era pecado, que vaidade era errado. E me confrontei com uma realidade completamente diferente, porque quando você está diante de um mundo de pessoas, tem pessoas de todas as maneiras, e eu via colegas extremamente vaidosas, já paquerando, beijando na boca, e isso na minha casa era errado, era proibido, era feio, e de algum modo eu era proibida de fazer determinadas coisas que sensualizavam a menina. Então isso também fez com que eu, durante muito tempo do início da minha adolescência, eu preservasse essa menina boazinha, né? Eu preenchesse a expectativa da menina certinha. Mas no fundo, lá dentro, tinha malévola dentro de mim. Não tinha jeito, porque ela ia querer brotar, né? A essência da gente está lá. Com o tempo, eu comecei a ver que eu tinha ali mesmo na escola instrumentos para lidar com a minha timidez. E foram excelentes, porque no salesiano, o princípio salesiano é mens sana in corpore sano, e todas as atividades, eu não sei se é assim hoje, mas todas as atividades esportivas, extra classe, ou elas tinham uma taxa muito pequenininha, ou elas eram gratuitas. Então, assim, tudo o que eu podia fazer gratuito, eu me inscrevia para fazer. Então, eu fiz oficina de redação, fiz oficina de teatro, eu fiz ginástica rítmica e olímpica, eu fui da equipe de natação. Eu só não me dava muito bem com bola.
a minha primeira tentativa de entrar para a equipe de handball, eu levei uma bolada no meio do rosto, bem no nariz, eu com esse nariz pontudo, o nariz pendeu pro lado, né? Quebrou aqui, sei lá como é que chama esse troço. E aí eu tomei pavor de bola e coloquei que bola não era uma coisa para mim. Continuei eu lá na minha ginástica rítmica e olímpica, que na verdade ajudava a colocar essa feminilidade para fora. Eu gostava muito dos meus treinos de ginástica rítmica e olímpica, porque de alguma forma essa menina se expressava fisicamente, né? E reconhecia o seu corpo como algo que era capaz de realizar movimentos e dança, né? Era uma forma de expressão. Tudo isso contribuiu para que a minha timidez fosse sendo superada. Tive um exemplo de estudo muito forte, porque isso também já foi dito na live da minha mãe, né? Porque eu acho que presenciar minha mãe insatisfeita com o trabalho dela, com o salário dela, e ela mesmo com 3 filhos decidir mudar de profissão, fazer um concurso, estudar. Eu presenciei minha mãe estudando muito, muito, e sendo aprovada, muito bem aprovada no concurso que ela escolheu, que na época era muito bom, que era o Banco do Brasil. Então eu tive esse exemplo de estudo na adolescência. Eu sempre fui muito mais estudiosa do que inteligente. Eu não sou inteligente, tenho uma memória péssima, então assim, o estudo para mim é algo que é quase penoso, porque eu só consigo guardar ou assimilar aquilo que eu compreender. Então, assim, eu sempre estudei muito até entender. Também no momento que eu entendia o sistema, o processo, a razão das coisas, não esquecia nunca mais. Nessa época, a ausência da minha mãe se acirrou ainda mais, porque quando ela passou para o Banco do Brasil, pela capacidade que ela tem, ela não trabalhava só aquelas horinhas, né? Logo ela começou a receber convites para exercer cargos em comissão, onde ela trabalhava mais horas, onde ela era chefe, onde ela era responsável e ela chegou ao ponto da minha mãe se ausentar de casa mais de 12 horas por dia, né? Morando em Niterói e trabalhando no Rio. E com isso, né, eu passei a ser mais cobrada. Não bastasse toda a cobrança de ser certinha, educadinha, estudiosinha, boazinha, eu ainda tinha que vigiar os meus irmãos, pagar as contas, às vezes ia ao mercado, que era a forma de ajudar a minha mãe a ter essa estrutura. Não que a minha avó também não nos acolhesse, mas nessa época eu já estava adolescente, né? E até esse momento a gente ia sempre da escola para a casa da minha avó e passava a tarde lá até que minha mãe ou meu pai nos buscasse. Mas houve um momento que não precisava mais, a gente já era adolescente e voltava para casa, não ia mais para casa da minha avó. Nesse momento eu passei a ficar mais responsável por vigiar tudo que envolvesse a casa quando a minha mãe não estava. Eu hoje acho que eu fui exigida de algo que não me cabia, mas, repito, exigiam de quem sabiam que ia dar conta, né? Eu anotei aqui os namoros. Bom, os namoros. Eu fui tida como namoradeira pela minha família. Não acho que eu era namoradeira. Primeiro que eu não era de ficar. Ir para festa e ficar, como dizia na nossa época, né? Ia para uma festa e ficava. Não, eu nunca fui de ficar. Eu começava a conversar e gostar e namorava. E nunca durou muito tempo, né? Máximo 6 meses.
Primeiro porque tudo era proibido. Então chegava uma hora que os namorados queriam sair. Ah lá, minha mãe me detonando, uns 10 até casar. Chegava uma hora que eu queria sair com os namorados e não podia. O namorado tinha moto, eu não podia andar de moto com o namorado. É claro que o namorado ficava por aqui e o namoro acabava. Ou acabava porque chegava naquela fase da intimidade física, né? Mão naquilo, aquilo na mão. E quando começava esse momento, eu também pulava fora, porque não era o meu momento, ou não era a pessoa, e tinha toda a repressão, sem falar que a minha mãe dizia que se a gente engravidasse, ia ter que dar conta de tudo, que ela não ia criar filho dos outros, aquela coisa assim. E, enfim, né? O namoro para mim era algo que também era pesado. Então, ia assim, até o momento que estava muito bacana, passeando na praia, indo ao cinema juntos, e não sei o quê, eu levava. Quando a coisa ia ficando muito séria, ou, ou ia ficando muito séria, ou queriam me controlar. Que namorado também, que começasse a querer me controlar. Ah, com onde você foi? Com quem você falou? Por que você chegou depois de tal hora? Ó, cortava. Então, assim, foram muitos namoros e emendados um no outro, porque eu comecei a namorar tarde também, com quase 15 anos. Eles emendavam assim no outro. Minha mãe dizia que quando ela começava a gostar do rapaz, quando eu começo a gostar do rapaz, você termina. Aí quem sofre sou eu. Até parece que ela sofria, né? Sofria nada. Quem tinha que sofrer para terminar era eu. Mas era o discurso. Teve um outro grande marco na minha adolescência, e aí eu vou parar para falar de uma pessoa muito especial, que foi a grande perda que eu tive na minha vida. Eu tenho a sorte de não ter perdido muitas pessoas na minha família, mas eu tive uma grande perda, que foi o meu avô. Meu avô se aposentou muito cedo e ele teve a oportunidade de acompanhar assim, a nossa infância e a nossa adolescência. Quando ele faleceu, eu tinha 16 anos. Mas o meu avô era um cara muito bacana, assim. Ele me ensinou a ser curiosa. A graça do meu avô era pegar a Barça, acho que era a Barça que eles tinham em casa, abrir a Barça e ficar lendo o dicionário, a Barça para mim, e me ensinando aquilo. Ele não chegou a concluir o ensino superior, porque ele veio para Niterói, eu acho que para cursar medicina, mas descobriu que não conseguia ver sangue. Conheceu a minha avó. Eu vou deixar essa história para ela contar, porque ela vai ser a última, dia 30 é minha avó. Ele não concluiu, foi trabalhar, né? Foi servidor público também. Ah, minha mãe dizendo que era o Lelo Universal. Ele pegava o Lelo Universal e lia, lia. Então, assim, ele tinha uma cultura, uma curiosidade muito grande. E como eu gostava, ele me botava sentada do lado dele e mandava ver naquele monte de conteúdo para mim. Isso quando ele não sentava para fazer o dever comigo, abrindo as enciclopédias e me ajudando a pesquisar. E era um cara que adorava se enfiar na caverna dele. Ele tinha uma garagem embaixo da casa deles que era um verdadeiro pandemônio, cheio de ferramentas, cheio de troços, e ele ficava horas ali. Ele com ele e com aquelas criações dele, fazendo manivela de pipa, de madeira para o meu irmão, e usando aquele. E eu ficava ali com ele, me distraía ali com ele horas. Então, na verdade, eu aprendi muito mais a manejar ferramenta do que cozinha, porque minha avó não gostava de cozinhar e minha avó sempre teve ajuda dentro de casa. Então, assim, essa coisa da casa não foi minha avó. Minha mãe também não gosta muito de trabalho de casa, não, mas faz porque ela tem mania de limpeza e perfeccionismo e sempre exigiu. E aí eu vou falar, o machismo estrutural na minha casa existia, porque eu tinha que arrumar
o meu quarto, a casa inteira e o quarto do meu irmão. E depois que veio o segundo irmão, dos irmãos. Eu não podia sair para ir para a praia e namorar enquanto eu não tivesse feito o serviço de casa completo. Mas eles podiam. Então, assim, a gente aprende determinadas coisas dentro de casa. Meu pai até hoje não faz o próprio prato, mas isso não é responsabilidade minha, é da minha mãe que não transformou meu pai e ainda ensinou isso. Por outro lado, meus irmãos deram a sorte de encontrar mulheres que conseguiram quebrar um pouco isso. Todos dois são bons maridos e ajudam em casa, diferente do exemplo que receberam. Mas eu fiquei muito com isso, que eu é que tinha que fazer, eu é que tinha que dar conta de tudo. E carrego isso até hoje. Sem falar na cobrança de que tem que dar conta de tudo e que mulher é que tem que organizar a casa, é a mulher que, né, que é o centro da casa, e não é nada disso. Né? A gente leva anos para descobrir, às vezes a gente leva 40, 50 para se libertar de determinados ensinamentos. Né? Então a perda do meu avô foi um marco que aconteceu junto com a vinda do meu irmão mais novo, 16 anos mais novo que eu acho que meu irmão veio, meu avô foi. Então, assim, meu irmão veio para ocupar um espaço que a gente já sabia que ia ser doído. E, e aí eu brinco sempre que a descoberta da bruxa que habita em mim, né? E quando eu falo bruxa, eu estou falando de intuição, espiritualidade, mediunidade. Foi na noite da morte do meu avô. Eu estava saindo com um namorado. Quando eu cheguei no portão de casa, meu avô já estava internado e voltava do hospital. E eu já estava saindo, eu falei assim, não, eu não posso ir, eu não vou. Ele não entendeu nada, não posso ir, eu tenho que voltar. Quando eu voltei passando pelo corredor da minha casa, tocou o telefone e aí veio na minha cabeça, meu avô morreu. Eu atendi o telefone, fingi que eu era minha mãe, né, porque queriam falar com ela. Ouvi a notícia da morte do meu avô, soltei o telefone, entrei no banheiro e comecei a chorar. E meu pai viu o que aconteceu, acho que foi ele ou minha mãe. Pegaram o telefone e receberam a notícia de novo. Nesse dia eu descobri que eu tenho acesso a determinadas coisas e que eu tenho que aprender a respeitar isso, né? Respeitar essas intuições, essas falas que vêm ao meu coração. Logo depois veio o ano do vestibular, que também foi um ano bem difícil para mim, porque antes do ano começar, a minha mãe virou para mim e falou assim: olha só, você estude porque você precisa passar para uma faculdade pública, porque o seu irmão Leonardo não gosta de estudar e do jeito que ele vai, ele não passa para a pública. Então eu preciso que você passe para a faculdade pública, porque você consegue passar, você é estudiosa, porque pagar duas faculdades eu não consigo. Aquilo, né, que você recebe com 16 anos, que eu fiz 17 no meio. Você recebe uma missão, né? Você se vira para passar numa faculdade pública. E eu passei um ano estudando muito, 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 muito. Também foi um outro aprendizado para um outro momento depois da minha vida. E com essa responsabilidade, né, que era passar para a faculdade pública e para que o meu irmão, para que eles pudessem pagar a faculdade do meu irmão. Mas enfim, a vida dá mil voltas. Meu irmão, como não gostava de estudar, minha mãe colocou ele para trabalhar no Banco do Brasil como menor aprendiz. Ele rápido teve a oportunidade de fazer um concurso aos 18 anos, foi o último concurso interno para o Banco do Brasil. Ele passou e ele até que pagou boa parte da faculdade dele. Então, assim, até o receio da minha mãe foi superado pelo meu próprio irmão do jeito dele, né?
Enfim. O vestibular foi um momento difícil. Por quê? Porque eu tive que escolher, né? Ainda tinha que fazer a escolha racional. Novamente corresponder a uma expectativa da família de que você tem que ser bem-sucedido através do seu estudo e do seu trabalho. E eu tinha, assim, múltiplas opções. Eu queria fazer psicologia, ou jornalismo, ou pedagogia, ou direito. Na verdade, eu não queria. Foi um teste vocacional que indicou as 4 áreas. E eram 4 áreas que me interessavam. Confesso que o direito para mim era assim, era alguma coisa que eu conhecia, porque minha família em Belo Horizonte tinha muita ligação com o direito. Eu tive um avô desembargador, um tio juiz, eu convivi um pouco com esse tio juiz e era uma referência, né? Quando eu falei em casa em fazer essas coisas, psicologia, pedagogia, eu já dei esse spoiler também antes, eu ouvi, olha só, filho de pobre, não fica viajando na maionese não. Escolhe alguma coisa que rápido você vai arranjar um emprego, que esse negócio de ficar dando aula. E eu fui proibida de pensar em ser professora a minha vida inteira, porque minha mãe e minha avó, professoras, diziam que ser professora nem pensava que professor ganhava mal, que eu ia ficar por aí gramando, que eu ia ter que ter não sei quantos empregos para me sustentar. Enfim, na hora de escolher lá, de marcar, eu falo que foi um raio, porque ninguém com 17 anos pode escolher alguma coisa com consciência. Um raio bateu na minha cabeça, eu já estava na cabeça que eu ia contrariar a família inteira e ia fazer o que eu queria, né? A, a bruxa dentro de mim apitando. Mais uma vez, a menina certinha e boazinha fez a escolha que foi exigida dela. O raio caiu, eu marquei direito em tudo e lá fui eu para o vestibular, depois de ter estudado muito. Nesse ano eu comecei a namorar uma pessoa que foi meu namoro mais longo antes do outro namoro que restou em casamento. E foi um namoro muito bacana, porque a gente era muito companheiro, e ele me compreendia muito nesse lance de estudo, de querer. Tudo que eu queria, achava lindo que eu queria fazer, enfim. Foi um namoro que durou 4 anos e que acabou porque Simone, em momentos de carência, foi fazer meleca. Não passei no vestibular da UF. A nota da UF saiu antes. Eu não consegui entrar na primeira classificação. Entrei em pânico. Chorei feito uma louca. Aí minha avó me deixou chorar uma tarde inteira, olhou para mim e falou assim: olha só, não passou na UF, mas tem a UERJ. Não é a UERJ que você quer? E eu chorando, falei: é a UERJ que eu quero. Ela falou assim: então, seca essas lágrimas e senta de novo lá e vai continuar estudando, porque a prova da UERJ está chegando. Lá fui eu, enxuguei as lágrimas mais uma vez, porque a gente era ensinado que chorar era sinal de fraqueza, que a gente não podia chorar não. E fui pro vestibular da UERJ e fui aprovada. Enfim, fiz direito na UERJ, na faculdade que eu queria fazer. Passei para a faculdade pública, a exigência que me tinha sido feita. Correspondi mais uma vez às exigências que me eram feitas. Na faculdade eu tive uma mulher que foi uma grande inspiração para mim, Heloísa Helena Barbosa. Foi minha professora de Direito Civil do primeiro ao 10º período e ela para mim era o sinônimo da mulher profissional, né? E era um exemplo assim de professora, de organização. À época ela era promotora de justiça e eu olhava para ela e falava: eu quero ser essa mulher quando eu crescer. É isso aí que eu quero fazer.
A família exigia que eu fizesse concurso para juiz, né? Que a ideia também já era ter segurança, já aproveitar que gostava de estudar e fazer concurso. Porque bonito é sempre ser juiz, né? Como se juiz é que fosse mais do que os outros. Mas eu tinha a compreensão de que não é, muito pelo contrário, que são funções completamente diferentes. E ser juiz era uma coisa que me deixava muito castrada, porque o juiz ele tem que ser imparcial até o final, ele não pode expressar qualquer impressão dele acerca do processo. E a Simone, com essa, né, a personalidade que tem, que levanta a sobrancelha quando ouve alguma coisa que não está de acordo, que faz cara feia, ia ser uma juíza que ia estar sinalizando e pré-julgando muito antes de concluir e poder ir para a sentença. Então eu vi durante a faculdade que o meu lugar era o Ministério Público. Era primeiro um lugar onde eu podia ser eu mesma, né? Ser guerreira, brigona, aquilo que eu achasse que era errado eu ia poder me insurgir contra. E eu tinha a ilusão de que ali eu podia modificar alguma coisa no mundo, né? E até pode. Até hoje eu continuo achando que eu tô no lugar certo e eu gosto muito do que eu faço. Eu não fiz uma má escolha ao fazer o concurso. Durante a faculdade eu comecei a namorar uma outra pessoa, que foi meu primeiro marido. Foi um colega de faculdade que a gente se transformou em grandes companheiros e amigos, e companheiros e amigos até nas nossas perebas, né? Nas nossas carências. Eu tinha uma dificuldade muito grande dentro da minha família, porque, na verdade, eu sempre fui ovelha negra, né? Eu falava o que pensava e não era de acordo com a família. Eu explodia e aí eu era taxada de geniosa, porque ter opinião e expressar e brigar era algo que não era ser perfeitinha, boazinha, simpatiquinha. E era algo assim que era meu, né? Ele era um cara muito inteligente. Eu digo que a nossa relação foi baseada em tesão intelectual. Eu amava conversar com ele, estudar com ele e eu morria de ódio porque o sujeito não sabia acordar cedo, não ia à aula, pegava os meus cadernos, lia os meus cadernos na véspera da prova e sempre tirava meio ponto a mais que eu. Se eu tirasse 9, ele tirava 9,5. Se eu tirasse 9,5, ele tirava 10. Só com os meus cadernos. Uma inteligência fenomenal. Um cara super do bem, que respeitou muito os meus limites. E a gente namorou quase que a faculdade toda. Muito mais da metade da faculdade. E eu me casei logo depois de formada. E isso é uma história muito engraçada, porque minha mãe tinha uma preocupação muito grande, porque ela começou a liberar, né, da gente, de eu ir para casa dele. Eu passei muitos finais de semana na casa dele, que ele morava no Jardim Botânico, no Rio. E ela tinha um medo danado da gente transar, né? Mas eu também tinha muito medo de engravidar, aquilo que já tinha sido implantado lá dentro, perder todas as oportunidades da minha vida. E a gente segurou durante muito tempo. Eis que no último período de faculdade a gente ficou noivo. E eu, assim, eu com as minhas coisas, né, com as minhas decisões, falei assim, eu não caso virgem de jeito nenhum. Já que eu tô noiva, eu preciso descobrir como é que é isso, porque vai que não, né? Aí eu decidi que a gente ia transar. E a gente transou. No final da faculdade, eu já terminando bolsa de pesquisa, eu tinha que entregar, na época não tinha TCC, eu recebi para fazer pesquisa, eu tinha que entregar a monografia, eu estava estudando para a prova da Emerge e junto com isso a gente, e eu muito tensa, junto com isso a gente transou e eu achei, eu realmente não menstruei, eu não menstruei por 50 dias.
E não imaginei que isso pudesse ser tensão, imagina. Não podia falar isso para ninguém. Quando eu contei para ele, ele falou assim: ah, a gente se gosta, vamos marcar o casamento, vamos casar. Eu falei: é. Aí eu lembro que a gente marcou o casamento, acho que para 7 de setembro. As famílias ficaram doidas porque iam ter que fazer um casamento de uma hora para outra. E, mas isso foi assim, sabe aquela coisa de criança mesmo? Preciso resolver esse problema, resolver rápido. Eis que quando saiu a minha aprovação para a escola da magistratura, é, a menstruação desceu, eu não estava grávida nada e já estava de casamento marcado. 2 semanas antes do casamento, eu tive um chilique que disse que não ia casar. E talvez aí eu devesse ter ouvido a minha intuição, né? Aquelas coisas que você explode, porque aquele casamento não estava sendo nada do que eu queria. Eu, na verdade, não queria casar na igreja, para mim não fazia sentido. Eu não queria que fizessem festa, porque eu preferia fazer uma viagem. E eu estava novamente fazendo tudo nos moldes que todo mundo acha que deve ser. Eu estava correspondendo às expectativas das famílias. Eu tive um acesso, disse que não ia casar, as famílias se reuniram para que eu acabei casei. Casei e tem uma história muito engraçada eu tive que conversar com o padre, porque eu dizia que eu não ia prometer amar, respeitar para o resto da minha vida. E aí o padre, que era amigo da família dele, teve que conversar comigo, que aquilo era uma parte daquele sacramento, que eu ia ter que fazer isso. Aí eu falei assim, eu tenho que fazer? Então tá, cheguei em casa e falei pro meu pai, eu vou fazer, mas eu vou cruzar os dedos. E eu nunca me esqueço, tinha uma foto, eu já queimei o álbum, tinha uma foto exatamente desse momento que eu tô com a mão para trás assim do vestido. O vestido tinha um laço assim atrás. Eu, na minha doideira, cruzei os dedos e botei assim atrás, escondido atrás do laço. E tem a foto nesse momento, eu com a mão para trás e meu pai me olhando na igreja, como se ela tá fazendo o que ela disse que ela ia fazer. Ela tá com os dedos cruzados. Foi um casamento de muito mais amizade do que de homem e mulher, né? Nós nos apoiávamos nas nossas perebas, nós fomos muito amigos, mas nós não crescíamos juntos, nem como pessoas profissionais. Ele muito imaturo, eu muito imatura, e nem como casal, e aquilo para mim começou a me dar um troço. Isso não é casamento, isso não é casamento, não é isso que eu vejo como casamento. Eu tive um exemplo de casamento bacana, meu pai e minha mãe têm um casamento muito bacana, eles se namoram, eles se curtem, tem lá as rusgas deles, hoje mais do que antes. E assim, se tinham antes, eles sempre se trancaram, a gente não presenciava. Eles, gente, eu falo muito. Eu vou parar e vou voltar para os casamentos daqui a pouco, já já.